Então, quero começar aqui o nosso papo. Pessoal que chegou aí, acho que assim, a ideia dessa conversa é ser uma conversa para vocês. Assim. Então, eu estou aqui como mediador desse papo, com super prazer estar aqui com o Guilherme e com o Bruno para falar sobre esse assunto que é super interessante. Mas para todo mundo que está assistindo aí de casa, dos escritórios, de onde for, mandem perguntas via chat que a gente faz aqui. Enfim, e aí antes de passar a bola para o Guilherme e para o Bruno, vou me apresentar rapidamente. Eu sou um dos sócios aqui do Canary, sou responsável pela frente de Value Creation aqui dentro do fundo, então estou super próximo das empresas investidas como um todo. E acho que a ideia hoje é a gente entender um pouco mais esse assunto de no-code, que está cada vez mais quente, não só no Brasil, mas também globalmente. E eu não vou nem pedir para vocês se apresentarem, Bruno, Guilherme. Queria começar direto com uma pergunta cabeluda. O que é no-code? O que é a diferença de no-code para o low-code? E por que as pessoas deveriam gastar tempo pensando sobre esse assunto? Vamos por ordem alfabética? Quem quer começar? Eu posso começar. Bem, são 3 perguntas, né? Mas acho que é relativamente simples de responder. A minha visão de no-code é basicamente qualquer pessoa ter o mesmo poder, né? Ou o superpoder de um programador, basicamente, né? Então, tudo que parecia ser difícil fazer antes, você consegue hoje fazer de um jeito fácil, né? Então, uma vez que você entenda o que você quer construir, você consegue, né? Sem a necessidade de código. Então, quando a gente fala de no-code, a gente fala não só de automações, né, que o pessoal sempre lembra, então eu consigo fazer automações sem código? Consegue, mas também você consegue manipular bancos de dados, você consegue criar interfaces, né, você consegue criar aplicativos, soluções do zero, sem saber programar, e até eu digo assim, quase que sem ter muito conhecimento prévio, né? Então, acho que as pessoas não deveriam. Acho que você não precisa perder tanto tempo se preocupando com o no-code, mas se preocupando com o que você quer construir, né? E a gente, como empresas que tanto a gente da gestor quanto o Guilherme, a gente viabiliza que todo mundo consiga, né, chegar e construir o que quiser, sem a necessidade de ter, né, aprender, sei lá, a programar por 10 anos, 50 meses ali de Code Academy, qualquer coisa nesse sentido, né? E a diferença entre low code e no code, assim, sendo um pouco mais genérico, o no code não utiliza código, né? E o low code utiliza um pouco de código, né? Não tanto código quanto você ter que setar uma máquina do zero lá, né? Toda a infraestrutura daquilo lá. Porém, você consegue ter uma flexibilidade maior na hora de configurar aquilo lá, né? E aí, acho que uma coisa que é interessante, queria também ver a opinião do Guilherme aí, mas a definição de low code cada vez mais vai ficando mais no code, porque as ferramentas vão evoluindo e 5 anos atrás o que as pessoas consideravam no code, hoje eu considero low code e provavelmente o que a gente considera no code hoje, daqui 5 anos vai ser low code e assim por diante, né? Então, essa é a nossa visão. Queria escutar um pouco aí do Guilherme também, ele que está aí também todo dia na frente de batalha aí. Muito bom, muito bom. Bom, cara, acredito que eu preciso falar isso, eu sempre falo isso, que a pior maneira de você definir alguma coisa é dizendo o que essa coisa não é. Então, é difícil, né? Porque no code é muito amplo, é tudo que de fato não é código. Mas na nossa visão, e a gente chegou nesse assunto antes do termo, aqui no Data 2, a gente acredita que seja basicamente o seguinte: o computador, como ele foi concebido, ele foi concebido como uma máquina que o usuário podia mudar o comportamento dela de acordo com as vontades e necessidades dele. E isso foi evoluindo a ponto de você não precisar programar para fazer algumas atividades, tipo compor um documento, um slideshow. Você não precisa programar para isso. Mas ninguém fez um movimento no-code antes. E por quê? Porque o movimento no-code ele diz sobre você programar sem codificar. Então, nós já fazemos planilhas sem programar, nós já fazemos apresentações sem programar, nós fazemos documentos de texto no Word sem programar, e agora nós vamos poder programar sem programar. E por que o hype? Porque isso é tão grande, diferente de todas as outras
possibilidades que a gente tornou fáceis para o usuário dentro do computador. Bom, essa é diferente, porque essa permite que o computador esteja disponível para todas as pessoas. Hoje o computador, como foi concebido, só existe para 0,02% dos usuários que sabem programar. Todos os outros só têm uma calculadora muito poderosa e colorida, sabe? Então, a gente acredita que, de fato, isso é a revolução que o computador pessoal teria trazido lá atrás. E em relação a low code e no code, eu concordo plenamente com o Bruno. Eu acredito muito que produtos que hoje resolvem problemas com um pouco de código, a gente chama isso de low code, ah, são partes do produto que a tecnologia ainda não permitiu que aquele time resolvesse sem código, entende? E a partir do momento que ele resolver, aquilo vai passar a ser no code também. É como se o Excel fizesse um Formula Builder, e aí o pouco de código que você ainda usa, você deixaria de usar, sabe? Mas a gente percebe que depois de tantos anos, o Excel não procurou tornar isso fácil, que é uma visão completamente diferente de desenvolvimento de produto. Essa onda nova é realmente nova, embora a gente possa dizer que PowerPoint e Excel são ferramentas no-code e low-code. De fato, assim, encaixam na definição. Show de bola. E dentro desse contexto, e agora vamos aproveitar que você já está falando aí, Guilherme, o que fazem Data 2 e gestor, respectivamente? Que interessante. Bom, o Data 2 ele tem uma abordagem que parte realmente desse princípio, de prover a tecnologia que a gente desenvolveu até agora, enquanto humanidade e desenvolvimento tecnológico, para o máximo de pessoas que a gente puder, sem que exista uma barreira de 5 anos para que você consiga acessar uma tecnologia que já foi desenvolvida. Tornar isso acessível, a gente chama de desenvolvimento tecnológico. A gente acredita que um homem no espaço não é tecnologia, entende? É só o homem e não a humanidade. Então, de fato, tornar software disponível para pessoas sem que haja uma barreira de aprender a programar ou codificar, que você pode tomar uma vida inteira para aprender e se aperfeiçoar nisso, desbloqueia um potencial muito grande da humanidade, sabe? A gente tem muito esse viés mesmo, assim, do potencial que se desbloqueia, permitindo que qualquer um consiga se expressar no primeiro momento através de software. Então, eu relembro muito as primeiras vezes em que eu coloquei uma página online e eu gostaria de proporcionar isso para algumas pessoas, e eu vejo hoje pessoas de talvez 6 ou 5 anos fazendo isso dentro do Data 2, sabe? Então, fico imaginando o quanto eu teria desenvolvido muito mais se eu tivesse crescido e me desenvolvido num ambiente que me permitisse me expressar digitalmente sem código, sabe? Eu provavelmente teria me expandido muito mais, teria criado muito mais. Então, a nossa missão é prover esse acesso para as pessoas. E o que elas vão construir com isso, a gente sabe que vai nos surpreender. Então, a gente tenta simplesmente não limitar a capacidade do usuário dentro da nossa plataforma. De fato, prover para um usuário comum que sabe usar mouse, teclado e tela, a capacidade de um programador, como a gente chama hoje, um full stack, que consegue botar uma aplicação inteira sozinho no ar, ou simplesmente se expressar da forma como ele bem entende, ou não, e não através de uma opinião de uma plataforma terceira, como, por exemplo, dar um like ou compartilhar. A gente acredita que, de fato, a internet e o desenvolvimento de software, ele é uma expansão da comunicação em si, não de um bem de consumo. Né? O alfaiate, ele sumiu porque a roupa virou commodity de bem de consumo e você constrói numa indústria. O desenvolvimento de software não vai sumir assim como o alfaiate sumiu, sabe? É muito diferente. A gente está falando sobre comunicação em escala. Então, é um poder de uma espécie, não de um mercado ou de um mercado específico. É impossível você definir um total addressable market para no-code. Software resolve todos os problemas. Nós resolvemos todos os problemas da humanidade até agora, escalamos todos os problemas para 7, 8 bilhões de pessoas usando software. A gente só não conseguiu escalar software em si. E é disso que a gente está falando, sabe? Mesmo. E eu como uma empresa, assim, o que triga a minha contratação na Data 2? Se puder até trazer use case disso, como os clientes têm usado e até como que os clientes têm surpreendido vocês Tá bem. nos use cases. Para todo mundo entender, né, como a gente tem clientes e como a gente não pode se apresentar para vocês publicamente, o Data 2 é um produto que está em desenvolvimento e durante nosso processo de desenvolvimento a gente queria ter contatos com casos do mundo real. Então a gente tem clientes pagantes de fato, assim, porém nosso produto ainda não foi lançado.
Isso consegue dar para a gente uma total visibilidade de que a nossa ferramenta, de fato, resolve problemas do mundo real, necessidades de software reais. Nós temos clientes de todos os tipos de necessidade de software, desde uma empresa que era muito boa em resolver um domínio específico, como, por exemplo, bens não de uso, real estate. Eles eram muito bons nisso, mas eles não conseguiam desenvolver software. Então, o Data 2 proporciona que eles consigam se expressar através de software. E hoje eles não são uma empresa que se parece com um cartório. Eles são uma empresa que, de fato, se parece com uma startup, uma escala de tecnologia de 2021, sabe? Não de papel e tudo mais. Por outro lado, a gente tem uma empresa que é uma das maiores fabricantes no Brasil de linha branca, então geladeiras, eletrodomésticos desse tipo, e ele desenvolveu uma plataforma para todos os funcionários receberem conteúdos instrucionais, uma plataforma de treinamento. É uma empresa que tem todas as capacidades de desenvolvimento de software. Porém, o desenvolvimento de software lá dentro como core, ele está focado lá no produto, na tecnologia e tudo mais. Quando eles precisavam desenvolver uma plataforma para treinar os funcionários, eles não tinham acesso ao departamento de tecnologia de alguma forma, tinham que buscar isso fora. E aí era difícil, porque desenvolver software, mesmo que você esteja contratando um terceiro para fazer isso, exige muita experiência em desenvolver software. Ter o programador e o time de tecnologia não vai te ajudar a fazer um bom produto, de verdade. Então, com o Data 2, os times de RH e desenvolvimento de conteúdo instrucional, eles conseguiram criar uma plataforma que hoje atende 12 mil funcionários totalmente em Data 2, sem que isso houvesse um atrito e um desalinhamento entre o que o cara que tem o problema tem e o que o programador vai entender. Afinal, o software é abstrato. Se quem tem o problema não consegue tangir a solução, provavelmente você vai ter ruído. E é aí que a gente começa essa onda no code agora, onde talvez as empresas de fato desenvolvam o core delas, o produto principal delas, com no code. Por quê? Simplesmente porque vocês sabem a dificuldade que é contratar desenvolvedores no mercado hoje, sabe? Existem startups pagando hiring bônus de centenas de milhares de dólares e talvez isso barre o desenvolvimento tecnológico ou simplesmente a sua vontade de empreender e resolver um problema. E o no-code é uma maneira de te aproximar disso, tá? Toda vez que uma grande empresa começa a pagar salários mais altos, ela impede o acesso de pequenas empresas e novas empresas ao mesmo mercado de desenvolvedores. Então, o no-code é uma resposta a essa escassez no mercado. Talvez, se a gente não tivesse necessidade por tempo de desenvolvedores, talvez que a gente nunca resolvesse esse problema dessa maneira, de fato. Mas existe. Não é fácil desenvolver software dos meios tradicionais. Então, a gente acredita que se você tem um problema em conseguir conceber a ideia e botar ela em prática, e isso acontece entre o time de produto e o de tecnologia, talvez alguma parte desse produto, que não é core, não é diferencial, você pudesse endereçar através de no-code, dando mais autonomia aos times de desenvolvimento de produto e focando o time técnico em coisas que realmente fazem diferença. Se o no-code entrega uma tela exatamente igual à do seu time, você não deveria questionar, deveria simplesmente testar e ver se para você faz sentido. Talvez aquele seu time seria muito mais bem aproveitado fazendo algo que o no-code ainda não pode entregar, sabe? Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato você testar, validar, ver se para você faz sentido. E talvez diria que é uma obrigação mesmo, porque muitas vezes a gente ouve tipo, mas esse time júnior quer aprender tecnologia, quer aprender a programar, quer aprender React, e eu vou dar para ele uma ferramenta que vai resolver tudo isso para ele, sabe? E na verdade que se você dispõe uma pessoa a desenvolver essas habilidades durante 2, 3, 4 anos dentro da sua empresa, investindo nesse desenvolvimento, e depois desses 4 anos isso não faz sentido mais nenhum, isso talvez tenha sido mais tempo perdido ainda, sabe? Então vale a pena de fato avaliar pelo próprio respeito ao desenvolvimento das pessoas. Talvez elas estejam de fato investindo tempo em algo que você não vai acreditar amanhã e não vai precisar que elas acreditem, sabe? As coisas estão mudando e acontecendo muito rápido mesmo. Muito legal. Bruno, sua vez de apresentar a gestor. Legal, acho que uma coisa interessante que o Gui comentou também, que eu concordo bastante, assim, o pessoal ainda tem um pouco de estigma que no-code, eles falam assim, nossa, no-code é muito legal para MVP. Não, no-code não é mais para MVP, isso é coisa de 3 anos atrás, né? No-code é uma solução escalável para a sua empresa, para virar o core da sua empresa. E não aquele brinquedinho do pessoal, né, de operações, pessoal de RH, pessoal... Não, ela tem hoje
poder suficiente, né, para ser efetivamente o coração da sua empresa, né? E não mais, a primeira versão, ou depois vou ter que migrar para outra coisa. Não, no-code ele vem como infraestrutura hoje, né? E é um pouco do que a gente tenta fazer aqui no gestor, né? Então, o que é o gestor, né? Ou gestor, para quem está aí nos Estados Unidos, né? Junto com a gente. Então, O a gente Bruno é dá uma... gringo agora. Bruno é É, gringo agora. Então ele é mais gestor é. do que gestor. Médio. E então a gente é uma ferramenta no code, né, para que as empresas possam escalar suas operações com velocidade, né? Então hoje a gente tem aí mais de 12 mil contas criadas dentro do gestor, né, com clientes aí como Loft, Petlove, né, que usam para criar suas próprias ferramentas internas com o gestor, né? Então você pode ver que a gente dentro das startups que a gente trabalha em empresas, elas já entendem que criar soluções com no-code não só é mais rápido, mas é melhor também. Por quê? Porque a pessoa que está lá na frente de guerra, né, o cara de operações, o cara do RH, o cara de vendas, ele entende muito bem o problema. Então, ele entende muito bem a solução para aquilo lá. E ele entende como ir mudando com o tempo também aquela solução que ele criou. Então, não só é mais rápido, como o no-code é melhor, e mais importante que tudo isso, não é uma coisa que você faz uma vez, ele é escalável. Então, você consegue modificar ele com o tempo, melhorar ele com o tempo e expandir, né? Não só às vezes para uma operação, mas para 1000 operações, muito mais rápido, né? Então, é com isso que a gente trabalha, né? Hoje com as empresas, é ajudar a trazer esse poder, né, de criar essas ferramentas internas, né, para essas empresas. Hoje, a gente trabalha com muito startup e muito time de operações justamente por eles terem essa necessidade de algo único, né? Operações sempre é alguma coisa única da empresa, desde a padaria até a Petrobras, é único. Por quê? Por que isso é interessante? Porque não existe software de prateleira para isso. Não existe o software pronto para aquela empresa, né? Então, ela tem que arrumar um jeito de trazer tecnologia, né, para que a empresa toda participe dessa tecnologia, né? E não só um especialista, não só o cara de longe, né, que às vezes vai fazer aquela ferramenta. Então, é isso que a gente tenta trazer sem limitar, igual o Guilherme falou. Então, a gente também busca aqui não limitar o cara de conseguir fazer algo que ele gostaria de fazer, né? Então, pô, quer fazer um negócio mais robusto e quer fazer uma configuração mais avançada, quer levar os dados para um data lake, quer conseguir fazer toda essa camada que você gostaria de fazer, você pode fazer dentro do gestor até com low code, né? Que ao meu ver, é a composição ideal da solução para que você tenha, né, um pouco de low code, um pouco de no code, para que você sempre possa escolher o que for melhor para você. E a gente tem como dado aí, né, que 99% do trabalho fica em cima de no code, né, e 1% vai para o low code. E isso já é uma combinação extremamente eficiente para que as empresas possam construir e crescer as próprias soluções, né? Boa, e dá para a turma aí que está assistindo alguns exemplos de times de operações que usaram para que tangibiliza um pouco mais como que esses times têm usado a Gestor. Legal. Eu acho que uma coisa que é legal, assim, é que no-code é para todos, né? Então, sempre quando você esbarra num problema que você fala assim, putz, essa planilha aqui já está começando a virar um monstro, né? Ou já estou usando o Zapier para conectar umas 20 soluções, né? Ou esse meu sistema antigo aqui, legado, já não faz o que eu gostaria de fazer, eu estou fazendo aqui um esquema paralelo para cobrir aquela necessidade, né? Então, a gente entra muito nesse momento, né? Onde você percebe que você deveria ter algo melhor do que você tem hoje, né? Que seja escalável. Então, como a pessoa de negócio ali que está no time de operações, etc., às vezes geralmente não sabe, não é um programador, né? Ele corre para uma planilha, ele corre para alguma solução que ele consegue, né, resolver aquilo no curto prazo. Então, a gente ajuda ele a dar esse próximo passo para ele mesmo, né, conseguir construir uma coisa escalável para o time dele. Um exemplo legal disso aí, né, para explicar um pouco da robustez também, a gente tem um cliente que é do setor de health tech, né? E ele tinha um problema muito interessante, é legal porque é um problema extremamente complexo que foi resolvido com o gestor, que ele tinha um RP específico para empresas de home care. Então, home care é quando, em vez da pessoa ser tratada no hospital, ela é tratada em casa, né? Então, ela pode migrar do hospital para casa, né? E ele tinha um RP específico para aquilo, só que o RP dele não dava conta da estrutura de estoque dele, que era muito complexa. Por quê? Quando você fala de home care, cada casa de cada paciente é um estoque diferente, né? Então, cada ambulância é um estoque diferente, a base dele é um estoque diferente, e cada vez que ele tem um cliente novo, ele tem um novo estoque.
E aí ele estava começando a fazer isso via planilha, porque o RP dele não dava conta. Só que chegou num ponto que ele falou assim, eu não sei mais quanto de medicamento eu tenho, quanto que a casa consumiu, para onde que está indo isso, né? Então, no gestor, o que ele conseguiu fazer, né? Ele conseguiu criar uma estrutura de estoque flexível. Então, hoje, cada vez que ele tem um novo paciente, um novo estoque automaticamente é criado e é conectado com a base, é conectado com todas as ambulâncias, assim por diante. Então, ele tem uma estrutura de estoque quase que infinita ali que ele vai criando, e ele sabe exatamente quando ele tem em cada casa, quando foi consumido, quando ele tem na base, quando vai ser a validade, e assim por diante, né? E aí é um caso legal, porque hoje não só ele faz essa parte, mas hoje ele também faz toda a parte de RH dentro do gestor, a parte financeira, todos os medical records, né? Então, assim, quando o médico vai visitar o paciente, ele tem essa informação no celular, a enfermeira também, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. Então, você consegue disponibilizar tecnologia para muita gente que ainda está no papel, né? Então, é muito comum ver que, no fim do dia, quem que compete com o gestor, quem compete com a Data 2, muitas vezes é papel e planilha, né? Esse mercado é um mercado muito grande, tem muito para evoluir, né? Então, esse é um case legal. Tem o case do pessoal da Loft, da Noma lá também, que é um aplicativo para gestão de limpeza dos quartos, né? Automaticamente conectado, né, com Airbnb, etc., né, com outros sistemas que eles têm internamente, que também foi crescendo para outros times. Então, tem muita coisa legal. E uma coisa interessante, você pode ver que tanto os exemplos que eu dou, quanto os exemplos que o Guilherme dá, eles são muito diferentes entre eles. Por quê? Porque o no-code, no fim do dia, né, ele é um software que constrói software. Então, o que é mais importante para a gente é entender o problema do cliente e aí transformar isso numa realidade, numa solução, né? Então, não depende muito do setor que você está. Depende se você tem esse problema ou não. Né? No nosso caso, é o problema da escalabilidade. Então, chegou num ponto que planilha já não rola mais, que Airtable não dá conta, que, sei lá, Pipedrive não dá conta, etc. Aí sim você tem que migrar para um gestor, né? Ou estou lá usando um RP antigão, né? Todo travado, que eu não consigo adicionar nada novo. Também é a hora de você plugar o gestor ali e ele virar a tua solução, né? Para você continuar evoluindo a sua empresa. Então, esse é o legal, né? A diversidade de coisas que podem ser criadas, né? E uma coisa legal que eu acho que o Guilherme também experiencia bastante é a alegria da pessoa que não sabia nada de programar, quando ela constrói pela primeira vez a solução dela, vira quase que um filho, assim. Né? A gente descobriu recentemente que um cliente passou 1 hora mostrando para um outro cliente o que tinha sido construído dentro do gestor deles, né? Então, tipo, isso é muito legal, porque é quase que aquele mesmo amor, vamos dizer assim, que o programador tem na ferramenta que ele cria, né, que o no-coder, ou o builder, ou a pessoa que está resolvendo um problema, na verdade, no fim do dia é só isso, uma pessoa que resolve um problema, quando ela cria algo de verdade, vê aquilo, né, vivo, né? Acho que o Guilherme me marcou num post hoje também, né, que tem aquele negócio do estático, né? Então você vai lá no Figma, pô, aquilo não tem vida, né? No Figma você faz o design ali daquele aplicativo do seu site, mas ele não tem vida. Com uma solução que você consegue já trazer ela, desenhou e ela tá viva, é outro nível, né? É outra coisa legal. Você vê alguém usando na ponta, né? Que não é você, né? Então tem muita coisa legal que dá para fazer nesse universo no code, né? Então é um negócio que está muito no começo, né? Mas que já está assim crescendo numa velocidade absurda, assim. É incrível ver o quanto as pessoas estão adotando rápido isso aí. Muito legal. O Guilherme tinha disse um ponto interessante sobre a gestão de times, né? E como contratar, se eu contrato algum engenheiro de software para, enfim, de repente entrar dentro do meu time, aprender uma linguagem específica, etc. E eu queria explorar um pouco mais essa parte de talento, do mercado de trabalho, enfim, que era até um assunto que a gente estava discutindo um pouco antes de começar aqui antes da gente abrir o call. Qual que é o impacto do no-code no mercado de trabalho? Como é que as pessoas que estão aí no call devem pensar sobre esse problema, tanto do ponto de vista, né, se a pessoa for uma gestora, talvez uma gestora de recursos humanos, por exemplo, ou um profissional que trabalha num time de operações, etc. Então, como você puxou esse assunto, Guilherme, vou deixar você começar a resposta.
Cara, em 2018, se não me falha a memória, o CTO do Andreessen Horowitz disse que a gente ia precisar de 1 bilhão de programadores para uma humanidade de 8 bilhões de pessoas. Então, a gente teria um programador para cada 7 pessoas. É engraçado você olhar isso dessa perspectiva, principalmente para nós que estamos aqui dentro e em contato com a tecnologia, né? Eu acho que não é diferente com o Bruno, mas aqui dentro do Data 2 a gente passa mais tempo hoje usando a ferramenta do que construindo ela. E a gente acha que esse processo é muito rico, assim, de se colocar no lugar dos nossos usuários para construir os nossos próprios desafios. Eu acredito que de lá ele não tinha, talvez, essa visão, ou ele incluía neste 1 bilhão de pessoas no-coders. Tá? Basicamente, partiria deste princípio. Por que isso? A velocidade em que a gente vem resolvendo problemas do mundo a custo de ganhar mercado, a custo de ganhar dinheiro, a custo de desenvolvimento tecnológico por si só, estar disponível e poder permitir que um negócio novo seja criado, um problema novo seja resolvido, tem tido uma janela muito mais curta, sabe? A gente ficou por muito tempo ouvindo rádio AM/FM e depois a gente ficou por um período muito curto de tempo ouvindo Walkman. Depois um período mais curto ainda ouvindo Discman. E depois um período mais curto ainda com MP3 players. E agora a gente, enfim, tem acesso a qualquer música que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Então, essa janela de como a forma de resolver um problema ela muda completamente, ela vem se encurtando. E isso vai acontecer dentro de todas as empresas, e caso não aconteça, provavelmente as empresas vão morrer, certo? Então, acontece que existe preconceito por no-code. Alguém que cresceu ouvindo que software era a profissão do futuro e que 20 anos atrás, quando nasceu, já existia tudo isso aqui que a gente conhece, sabe? Viu toda essa magia da tecnologia, criar empresas de bilhões de dólares que não têm aviões, não têm hotéis, não têm construções e tudo mais. Essas pessoas já se formaram, elas já estão no mercado, elas nasceram vendo tudo isso. E elas têm certeza absoluta de que programar é o futuro e é o que vai colocar elas em contato com toda essa grandiosidade. Então, quando você tem um desenvolvedor talvez um pouco mais júnior, que está muito com sede de participar do time para construir ferramentas novas e aprender tecnologias novas, talvez ele se desencoraje quando você tente encorajar ele a fazer algo sem código, sabe? Então, a gente acredita que esse assunto é um assunto que deve ser discutido amplamente dentro dos times de tecnologia para que não se criem tabus, porque tecnologia não tem nada a ver com tabu, tecnologia não tem nada a ver com preconceito, ciência é ciência. Então, se o ciclo de desenvolvimento de software de 30 anos atrás para cá só aumentou, e aumentou por quê? Porque agora a gente precisa fazer funcionar no celular em diferentes tamanhos de tela, porque agora é colorido, porque agora tem internet, porque agora tem que ser real time, ou seja, o software cada vez mais vai demorar mais para ser desenvolvido. E os modelos de negócio, eles tendem a mudar cada vez mais rápido. Então, são escalas desproporcionais. E é por isso que hoje um desenvolvedor front-end que tem 3 anos de carreira ganha 20, 25 mil reais. Não é normal. De fato, não é normal. E toda disparidade grande no mercado gera muita oportunidade. A oportunidade no code é enorme. A maior parte dos investimentos pré-Series A hoje vão para bolsas de programadores. E muitas das vezes essa startup gasta todo o funding para tentar um produto e aí ele nem sai para a rua. Então, essa disparidade de mercado é o que a gente chama de no-code. O mesmo vai acontecer no mercado de trabalho. Então, é muito importante que se fale sobre isso, porque nos últimos anos a gente contratou muito, principalmente empresas cutting edge, que provavelmente vão resolver parte do seu problema com o no-code. É importante saber como melhor aproveitar todo esse conhecimento que eu trouxe em forma de pessoas que eu formei nos últimos anos e onde é que ainda colocar código faz diferença, para que eu simplesmente não utilize isso da forma mais inútil possível, sabe? E o meu problema está sendo resolvido aqui, pronto. E como principalmente no Brasil, a gente tem muitas iniciativas de startups, de empresas technology-driven, mas não empresas de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que entrega comida não é uma empresa de tecnologia porque tem um app, é uma empresa de alimentação. Toda empresa que é technology-driven,
tende a ter os seus problemas a serem resolvidos com no-code, porque são problemas padrão. Empresas que não são empresas de tecnologia ou com bases tecnológicas tendem a ter os seus problemas de software a serem mais comuns. E elas trazem diferenciais relevantes nos seus mercados, seja alimentação, seja de entretenimento, quando elas conseguem aplicar tecnologia. Ou seja, quando eu consigo colocar um programador dentro de uma empresa, não tem o que um programador fazer, e ele consegue agregar valor, aquilo de fato é um diferencial. Então, melhor que se comece a falar disso antes da gente, talvez, diminuir time de tecnologia, quando o no-code vier grande dentro da sua empresa, porque você está tirando talentos que você sabe quanto custou trazer e quanto vai custar trazer. E, principalmente, como você vai formar as pessoas que estão começando. É muito importante que você consiga guiar elas para um mundo onde se desenvolve software de uma maneira diferente. O seu designer não vai ter tempo de fazer o design, depois de mandar para o front-end, depois de programar e testar e lá, 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 lá. Então a gente vai estar muito mais perto de que quando o designer faz aquilo, você tem um app interativo, você não faz mais uma foto do app. O processo hoje, como ele foi concebido, ele é muito destrutivo. UX faz wireframe, joga fora, depois você faz o design, depois você joga fora, depois você faz o front-end. E você não aproveita o trabalho anterior. Então, de fato, é pouco eficiente. Tem que se falar sobre isso. Tá? E uma o que das é coisas que que vai você... ser feito, assim. Desculpa te interromper, só Sem uma problema. das coisas que você tinha dito também, que eu achei super interessante, é que as empresas estão começando a contratar times só de no-code. Exato. A gente tem movimentos dentro de clientes nossos, que a gente vem trabalhando já faz bastante tempo, e que eles conseguiram enxergar essa possibilidade de eficiência, e por conta de alguns atritos, de pegar um engenheiro que, investiu 20 anos na carreira dele e falar, cara, aprende isso aqui, e ele pensa, talvez, poxa, eu não sei se isso é para mim, ou que talvez o tempo dele seja melhor aproveitado onde está mesmo, eles começaram a contratar times de no-code, principalmente para resolver, a princípio, problemas internos. E eu acredito, assim como o Bruno, de que eles vão passar a resolver o produto real e o core em muito pouco tempo. Quem são essas pessoas? Eles preferem contratar pessoas com base em estatística, pessoas que se formaram em administração, pessoas que se formaram nessas áreas de administrativas, percebe? Financeiro e tudo mais. Que essas pessoas vão ser especialistas nas coisas em que o software faz, e não é software. Quer dizer, você pega um software de uma empresa e tira o software, o que sobra de conhecimento? Logística, finanças, legal. Então, pessoas que têm o conhecimento das regras de que o software, de como o software deveria funcionar e de como os problemas deveriam ser solucionados, é difícil, cara. Para mim, que escreveu software a vida inteira, falar isso. Vão escrever melhores softwares daqui para frente, porque vão estar mais próximos da solução. Tá? Software abstrato, e se você explicar um problema para 5 programadores, os 5 vão resolver de maneiras diferentes. Provavelmente todas erradas de primeira, e depois você aperfeiçoa. Porque existe uma distância muito grande de abstração entre o código e a solução, e o problema. Então, essas empresas têm se movimentado nessa direção. Tá? Não estão contratando pessoas com background técnico para serem no-coders. E estão testando todas as ferramentas do mercado. Não é Data2, não é Gestor. A sua empresa provavelmente vai ter uma suite de soluções no-code. E por mais maluco que isso seja, a gente vê isso acontecendo perfeitamente no mercado mesmo. Muito legal. Bruno, sua perspectiva aí. Não, acho que dá para dividir em duas partes, assim. Acho que o primeiro ponto é bastante interessante, falando sobre desenvolvedores diretamente, né? No-code é a melhor coisa que já aconteceu para desenvolvedores há anos. Por mais contraditório que isso pareça ser. Por quê? Por 2 grandes motivos. Primeiro, o programador, ele mexe com o no-code na velocidade da luz. Ele é muito rápido com o no-code. Ele cria coisas que ele mesmo... Que o no-code que é mais lento do que o cara programar, não faz sentido nenhum. Não, só não faz... não é no-code, é alguém só fez um produto ruim. Né? Acho que isso é muito claro, assim. Se não for mais rápido fazer com no-code, resolver esse problema que deveria ser resolvido com no-code, essa ferramenta não é boa. Tá? Ou precisa melhorar, etc. Então, primeiro, o no-code deixa mesmo no-code ou low-code, deixa o programador extremamente rápido. Então, primeiro, o cara consegue ganhar uma eficiência grandíssima. Né? Por isso que eu falei esses dias que
os bons CTOs, eles embrace, né, o no-code. Por quê? Porque eles entendem, primeiro que CTO não é Chief Código né, Officer, é Chief Technology Officer, né? Então, mas ele entende que com no-code, para coisas que não faz sentido perder tempo, né, ou que, assim, alguém consegue resolver mais rápido, ou que o time mesmo se fica mais produtivo, cara, eu tenho 10 pessoas que fazem, sei lá, X, e essas 10 pessoas do nada conseguem fazer 10x, por que eu não vou fazer isso? É muito mais fácil dar liberdade para o pessoal usar no code do que contratar mais 90 pessoas. Não faz sentido nenhum, né? Brigar contra isso. Então, quem entende isso, no code é um superpoder, especialmente programador, porque o programador ele tem a parte mais difícil, que é ele entende muito bem por trás como que a automação está rodando, como que os dados estão interagindo. Coisa que quem não sabe programar, às vezes não de cara não aprende tão rápido, ou demora um pouquinho para entender essa lógica, mas o programador já sabe como um banco de dados se comporta, o que acontece depois daquela automação, que cuidados ele tem que ter, como que ele constrói alguma coisa que é escalável, né, de verdade, porque às vezes por design você cria alguma coisa que não é escalável, né? Então, o primeiro ponto de programadores, eu acho que é a melhor coisa que já aconteceu para programadores no curto prazo aí foi o no-code. O segundo ponto, e em complemento ao primeiro, nenhum programador geralmente gosta de fazer ferramenta interna. Ele curte, cara, ele quer programar, ele quer fazer o core, que é onde está a tecnologia de verdade, que é o algoritmo, que é a fronteira sei lá, da tecnologia de voz lá que ele está desenvolvendo. E não um e-mail para o time de marketing mandar quando o RH, não sei o quê, que é importantíssimo. Porém, não é o que o cara quer fazer de verdade. O que ele quer fazer é trabalhar com tecnologia, é melhorar o produto core, assim por diante. Então, não só deixa ele mais rápido quando precisa, mas dá essa liberdade para focar nas coisas mais legais, que fazem mais sentido. E que permitem que esse programador fique ainda um programador melhor, porque daí ele vai mais a fundo na técnica dele para resolver problemas. Porque quando você vai para coisas muito específicas, você está criando uma tecnologia, etc., você tem que ir programados até criar lógicas novas de programação para resolver um problema, né? Quando a gente fala novos tipos de programação, quântica, qualquer coisa, você tem que criar coisa nova que não tinha antes, né? Então, sobre desenvolvedores, eu acho que, assim, todo desenvolvedor que entender que o time dele, né, vai crescer mais rápido, vai estar melhor com o no-code, esse cara vai ganhar uns 5 anos na frente da concorrência, né? E outra, o CTO ou o diretor de tecnologia, ou sei lá, os times de tecnologia que entenderem que no-code dá esses superpoderes para eles e começarem a fazer isso agora, eles vão ficar numa demanda absurda daqui a pouco. Porque vai acontecer o que o Guilherme falou, as empresas vão vir já com o requerimento, você sabe trabalhar com no-code? Porque, cara, eu não quero ter um time de 200, né? Cara, eu quero ter um time menor, mais eficiente, né? Que trabalhe, que cresce aqui. Então, o cara que já está esperto, já sabe mexer com todo esse stack, né? Esse novo stack aí, que não tem a ver com código mais, mas tem a ver com ferramentas, né? Na verdade, tem mais a ver com resolução de problemas, né? Então, isso, na verdade, no code não é uma ameaça para programadores, é o contrário. É a melhor coisa que já aconteceu para programadores de muito tempo. E é óbvio, para quem não sabia programar, abriu um novo mundo, né, para essa pessoa, né? Então, um segundo ponto que é para a pessoa, né, vamos dizer assim, beleza, quem é esse profissional do futuro, né? Quem que vai ser essa pessoa que vai estar dentro de uma empresa, né? Eu acho que tem dois pontos também importantes. Primeiro, não vai mais existir essa coisa de assim, eu só faço as coisas da minha área. Sei lá, eu só sou o advogado aqui dentro. Não, você tem que ser um advogado que tem que entender como que você vai se relacionar com o software, ou como que aquele processo legal vai funcionar dentro da empresa, de aprovações de contrato, ou de assinatura. Você que vai ter que também tomar conta daquela automação, ou daquele dado, você começa a ficar vira um profissional mais mix, todo mundo vira um pouco tecnologia junto. Então, isso vai ser normal e vai ser natural, acho que cada vez mais isso já está acontecendo, né? As pessoas estão tendo mais esse background de tecnologia. Segundo ponto né, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa do futuro? Para que eu deveria me programar, né, me preparar para estar pronto para o mercado? Primeira coisa que acho que é a última coisa que vai se tornar obsoleta na humanidade é saber resolver problemas muito bem. Então, por isso que o Guilherme falou que o cara de matemática, o cara de estatística, o cara de ADM, é o cara que resolve o problema. Não interessa a ferramenta que ele usa, não interessa o método, interessa que o cara resolve o problema.
né? Então, é essa pessoa que vai... Porque essa pessoa, ela pode estar trabalhando em qualquer coisa, na verdade, né? E esse cara vai estar muito pronto para cada vez mais usar essas ferramentas para que ele tenha o valor de 100 pessoas, né? De 200 pessoas, né? Conseguir ser super produtivo. E dentro disso, né, é muito uma questão de... O que eu falo bastante até com os clientes é assim, tem muito valor você entender o processo que você quer criar. Então, quando vai ter uma automação? Quando que vai ter uma aprovação aqui? Que tipo de dado você precisa? Por que você vai fazer isso e não vai fazer aquilo? Então, saber esses processos, saber resolver problema vai ser cada vez mais importante. Porque a parte burocrática, que seria transformar isso numa solução de verdade, vai ser eliminada, né? Então, você vai passar 99% do seu tempo pensando assim, cara, a melhor solução é esse processo, vai ter essas automações. E o 1% é ir lá no Data 2, ir lá no gestor e fazer o que você quer fazer, né? Então, eu vejo com um futuro muito positivo, tanto para quem é programador, quanto quem não é programador, né? Acho que, no fim, o que esses dois seres são? São resolvedores de problema, né? Que um vai ter uma ferramenta, outro vai ter outra, né? E você tem uma perspectiva bastante legal, né, Bruno, pelo fato de estar explorando o mercado americano agora. Até queria entrar um pouco nesse assunto, de falar, pô, assim, vocês estão construindo soluções que enfrentam produtos que são construídos globalmente e acho que você está tendo uma experiência super legal. Para quem não sabe, o Bruno está lá na Y Combinator, que é a principal aceleradora de negócios no mundo, fica no Vale. O Bruno está lá agora nesse momento. Então, acho que seria legal você compartilhar um pouco dessas diferenças que vocês têm visto no mercado americano versus o mercado brasileiro. E aí está mais avançado do que aqui? Está menos avançado? Sob qual perspectiva? Legal, eu dividiria isso em duas perspectivas, em o produto e o usuário, né? Eu acho que, em termos de produto, e o Gui acho que comentou um pouco disso também, a gente, como ferramenta no-code, a gente absolutamente, desde o dia zero, algo global. Então, você não cria... Quando você está criando tecnologia, você está criando software. Esse software pode ser usado aqui, na Austrália, na Rússia, nos Estados Unidos, tanto faz, né? Porque software não tem barreira. Então, toda ferramenta no-code, por ela ser generalista, né, ela é quase que por definição global. Então, a gente, aqui no Gestor, o que a gente faz? A gente está não só competindo com as ferramentas todas aqui, americanas, etc., que tem milhões aí de investimento, mas ganhando, né? E não só a gente, mas como outras ferramentas no-code brasileiras. E eu achei muito interessante, assim, que de todas as empresas do IC, né, desse batch especificamente, tinha muita empresa brasileira fazendo no-code. Então, acho que mais da metade dos no-code eram brasileiros fazendo alguma coisa de no-code, o que é muito legal, né? Porque é quase que uma oportunidade para que o Brasil seja o líder do no-code. E a gente tem todo o poder de fazer isso, não tem por que não, né? As pessoas estão qualificadas, né, para criar isso, e eu acho que o brasileiro tem uma vantagem quase de saber resolver problemas com simplicidade, né? Isso é muito importante, né? E a qualidade das pessoas que a gente vê hoje criando empresas no-code no Brasil é muito alta. Então, assim, em termos de produto, eu vejo que o Brasil, assim, a gente está junto com o gestor, né, o pessoal da Data 2, etc., a gente está tomando uma frente de no-code. Eu tenho zero medo do que o Airtable está fazendo, do que o Stacker está fazendo. Na verdade, eu nem olho muito para o que está fazendo, porque eu acredito que a gente consegue criar coisas muito melhores, e várias das coisas que a gente já criou são melhores, né? Então, isso é muito animador, porque antes parecia que o cara estava muito longe, né? A tecnologia, os caras estavam criando muito... Agora, na verdade, eu vejo eles perdendo muitas vezes, né? E a gente está com pouco tempo aí de estrada, né? Então, a gente tem muito para ganhar dos caras, né? E do ponto do usuário, tem uma coisa que é interessante também, que assim, quando a gente começou o processo de internacionalização, primeiro teve uma grande surpresa que assim, a gente teve muito acesso da Índia, muito, né? E eu esperava mais acesso americano, né? Obviamente, né? Você abre tudo em inglês, etc., você espera que seja americano, sei lá, né? Então, muito Índia e também muito Estados Unidos, mas em volume muito Índia. E uma das coisas que, conversando com o pessoal, né, os usuários indianos e tudo mais, e eles têm uma coisa interessante que é quase que uma cultura de tecnologia. Eles já vêm meio sabendo o que eles têm que fazer.
sabe? Eles pegam o gestor, eles já sabem o que eles querem construir, eles já sabem como testar, eles não dependem muito, eles gostam muito de fazer as coisas sozinhos, né? Então, eles não gostam de qualquer coisa no produto que te dê uma barreira, isso não funciona, né? Então, tanto é que eu discuto o pessoal no LinkedIn, lá o pessoal fala, eu sou muito contra gerar atrito na hora da pessoa testar o produto ou criar uma conta, né? Mas o pessoal fala, não, você tem que gerar atrito para qualificar, eu sou contra. E para esses caras que estão testando tecnologia, e muita gente gosta de testar e tal, se o cara vê uma barreira ali, ele já desqualifica teu produto. Ah, não, cara, esse cara aqui vai querer me vender consultoria, vai querer, sei lá, isso aqui não é no-code, né? Porque no-code é sinônimo de liberdade, quase, né? Você fazer as coisas sozinho. Claro que você tem que dar um suporte, você tem que, né, ter a documentação, você pode ajudar a pessoa quando tem uma dúvida, etc. Mas, assim, você deveria criar ferramentas que a pessoa possa utilizar sozinha, né? E a gente cada vez mais vai trazendo mais coisas para que a gente consiga dar essa liberdade para o usuário. E já no Brasil, a gente vê que é necessário ainda um pouco mais, dar um pouco mais suporte, né? Porque a pessoa, é quase que um negócio que é muito psicológico, assim, né? Então, ela acha que ela não consegue fazer sozinha. Então, até que ela tenha a segurança que ela consegue fazer sozinha, e quando passa essa primeira barreira, aí a pessoa vai querer o que ela quiser. Mas até aquela primeira experiência que ela fala assim, poxa, eu sozinho criei um botão, e esse botão fez eu mandar um e-mail, por mais simples que seja, quando ele vê que ele consegue fazer sozinho, muda a realidade. E, por exemplo, o pessoal na Índia, o pessoal nos Estados Unidos já está acostumado com isso. Ele já sabe que ele consegue. Agora, a dúvida dele é, você é melhor ou pior que essa outra ferramenta que eu estou usando? Né? Então, aqui é quase que assim, uma primeira experiência, né, da pessoa. E a gente vê que não só essa primeira experiência, mas a adoção muito rápida. E lá é já assim, como você é melhor que esse outro cara? Né? O cara já vem um pouco mais pronto, né, para o uso, assim. Eu quero emendar essa resposta no finalzinho da pergunta que o André fez aqui, que ele postou, perguntando se, a princípio, sobre a fronteira tecnológica, né? Onde está a fronteira tecnológica para o no-code se tornar mais comum. E aí minha pergunta relacionada a esse final da pergunta do André, eu já vou fazer a primeira pergunta, tá, André? A primeira parte da pergunta, mas queria relacionar com esse ponto. A fronteira hoje, Guilherme, você acha que é mais tecnológica ou é mais cultural? Ou Cultural. seja, já entendeu, É tá bom. 100% cultural, Manda cara. bala. É 100% cultural. É. Acho que o desenvolvimento tecnológico foi o que permitiu que a gente criasse ferramentas no code com tanta confiança, tá? Tanto eu quanto o Bruno, a gente tem muita confiança de que a gente pode proporcionar para o usuário, para o negócio, ah, longevidade, tá? Né? Você vai construir aqui e eu vou continuar te dando cada vez mais liberdade para você ir onde você quiser. Você não está se prendendo aqui dentro, sabe? E ter essa confiança de criar uma ferramenta que desenvolve software, assim, foi o desenvolvimento tecnológico que nos trouxe até aqui. E por que eu e o Bruno estão fazendo isso? Bom, porque a gente tem acesso. E o que a gente quer é proporcionar exatamente essa mesma trajetória para quem não tem acesso. Basicamente isso. Tá? A gente olha a tecnologia em volta e vê tudo que foi criado e a dificuldade que era criar. Bom, qual era a dificuldade de criar o Facebook? A dificuldade de criar o Facebook era você, sei lá, fazer uma universidade, aprender a programar dos meios tradicionais. Naquela época era assim. Você ia se formar e depois de alguns anos ali, experienciando, errando e tal, ia ter a capacidade de construir aquilo lá. Depois de alguns anos, se você não fosse um gênio igual o Mark Zuckerberg ou igual qualquer outro gênio desse tipo. Mas as pessoas normais, as vias que elas tinham era isso. Como eu faço o computador fazer o que eu quero que ele faça? Bom, se você não souber fazer, tome um curso de 5 anos e volte depois. E muita gente tentou e falhou, a gente viu muita gente tentando e dando certo. Ainda é mais barato sair vendendo de porta em porta do que colocar um e-commerce no ar. E eu não vou dormir tranquilo enquanto isso for verdade. Então, a gente acredita que hoje a barreira cultural, de fato, na verdade, sim, existe sim uma barreira cultural, e a gente acha que a educação é a chave para isso, mas, obviamente, que para onde a gente quer chegar, existe uma barreira social também. Não é todo mundo que tem acesso à internet e um computador para sair programando por aí. Essa é a transformação que o no-code pode proporcionar, sabe? A gente acredita que um país do tamanho do Brasil, por densidade populacional, pelo nosso tamanho e grandiosidade, se a gente apostasse em no-code agora, em educação de base, a gente
tem grandes chances de ser uma baita potência de software em muito pouco tempo, pelo volume de programadores que a gente estaria formando aqui, sabe? Então, basta, cara, isso deixar de ser early adopting stage e passar a ser mais by the book. Então, como a gente já vê empresas formando times no code, em um país de dificuldade de acesso a emprego, tecnologia e tudo mais, a gente acredita que as pessoas vão começar a prestar atenção nisso e partir para uma solução mais profissionalizante do que uma formação acadêmica, porque o no-code proporciona isso, tá? O próprio desenvolvimento de software já vinha quebrando essa barreira da universidade, a gente sabe muito bem disso, eu tenho completa ciência disso, só que isso não é o status quo, a gente sabe disso. Então, existe uma barreira cultural e para a adoção de fato da toda a sociedade conseguir se desenvolver com software sem nenhuma barreira, existe ainda uma barreira financeira, uma barreira de camadas sociais, assim mesmo, de inclusão em necessidades básicas como internet, tecnologia básica de comunicação, assim, sabe? É difícil hoje manter um e-mail, assim. Eu não viveria sem, nenhum de vocês viveriam sem, então não briguem comigo se eu achar que todo mundo deveria ter acesso a um. É basicamente isso, sabe? Essa barreira, eu acho que a gente ainda vai acabar quebrando, tá? Porque se a gente pensa que a gente precisa de pessoas operando nossas ferramentas para que nossas ferramentas sejam alguma coisa e prosperem, a gente vê que a gente está formando, de fato, uma profissão, um grupo profissional que depende daquilo para trabalhar e para, certo? E a gente vê que existem muitas startups backed by esse modelo. Eu mesmo fui CEO e founder da Influx, que botava empresas de um lado e influenciadores do outro. E eu sabia que do lado do influenciador eu estava ali ajudando a compor uma profissão nova, uma nova maneira de se sustentar e de projetar a sua carreira. Consegui fazer muita gente bem sucedida dessa maneira. E como é que isso vai funcionar com os no-coders e tudo mais? Eu vejo um paralelo hoje, olhando, por exemplo, para startups como Transportation, que permite que você compre o seu carro e seja motorista e ganhe dinheiro com isso, ou que você compre sua moto e entregue comida por aí. A gente vê que isso hoje é, de fato, uma grande porta para a empregabilidade. Muita gente recorre a trabalhar para as startups, não nas startups, certo? Então é toda uma nova economia que tem sustentado muitas pessoas. Qual é a diferença que eu vejo dessas soluções para uma plataforma de no-code? Acho que o Bruno concorda muito comigo. Se você ensina alguém no-code, você volta dali 6 meses, você não encontra mais a mesma pessoa. Ela vai estar com mais 2 pessoas fazendo no-codes por aí, ela vai ter montado a própria empresa, ou ela vai ter virado um autônomo, freelancer, consultor no-code por aí, porque pensa que esse cara, ele pode ir até a padaria lá da esquina, do bairro dele, e vender software no dia seguinte. E eu vou estar cobrando desse cara por transferência de dados, ou seja lá por quê, né, dos meus custos. Quando é que a Amazon ia ter um cliente como esse, a Amazon Web Services, a padaria lá na Zona Leste, no bairro, assim, sabe? E o no-code proporciona isso, através dessa ponte. São as camadas sociais, são as pessoas que conseguem desenvolver software através das nossas plataformas, entende? Então, é cultural, é educação, é acessibilidade, acesso à tecnologia, desenvolvimento tecnológico, investimento em educação mesmo. Nossos cores aqui dentro são produto e educação. A gente acha que a tecnologia vem daí, sabe? Tem até uma coisa legal que a gente tinha comentado antes, né, Gui, que se a gente de criança tivesse acesso ao no-code, a gente já está muito mais longe. Então, a gente teve que bater cabeça por anos, porque, pô, imagina você na escola, porque assim, hoje não tem por que uma criança não conseguir fazer um aplicativo. Não tem. Na verdade, tem até uma facilidade, porque ela não se prende, ela não entende que ela só vai lá e cria, né? Então, imagina o quão poderoso isso é, né, para mover aí uma economia, o empreendedorismo de forma geral, né? Liberta, porque você cria um aplicativo que vai rodar aqui, vai rodar fora do Brasil, vai rodar em qualquer lugar, né? E às vezes na escola, né? Cria e pronto, tá vivo. E parte dessa cultura vem do contato com produtos digitais, sabe? Se você voltar em 1980 e 70 e pedir para sei lá, cara, uma pessoa que não tem muito contato com tecnologia, sei lá, um cozinheiro, alguma coisa do tipo, fala, me descreva um fluxo de login e um fluxo de recuperação de senha. Ele ia falando,
você tá maluco, sabe? Em 1970, em 1980. Hoje, se eu falar isso para minha mãe, que não trabalha com tecnologia, ela provavelmente vai dizer, tem um campo de login, um de senha, um botão de login. Aí eu clico e faz login. Tá, e como é que recupera a senha? Bom, eu clico lá, põe meu e-mail, daí eu recebo um e-mail com link. Clico no link, coloco a senha 2 vezes, dou ok, e logo com a senha nova. E o Bruno falou uma coisa muito bem pontuada. Se você sabe o que você quer, você está pronto para o no-code, sabe? O mais importante é você saber o que você quer. Pensa que a gente está formando uma sociedade que sabe descrever apps. A minha mãe sabe como o Uber funciona. Mãe, me conta como o Uber funciona. E ela sabe. Então, a gente só precisa conseguir criar uma interface onde as pessoas possam se expressar. Porque todo mundo é especialista em desenvolvimento de software, sabe? O código, de fato, é uma barreira muito estranha, sabe? O problema todo Deveria mundo ter, tem, né? sabe? Agora só falta não ter a solução, né? E Exato, uma cara. coisa que é muito clara, que é uma questão cultural, é que quase sempre quando a gente vai falar com o cliente, o que ele está usando? Planilha ou nada. Então, a pessoa... Só que assim, planilha tinha na escola, né? Imagina se tivesse, né, uma ferramenta no-code na escola. Pô, esse cara tava, sei lá, já estava em outro nível de produto, de operação, etc. É, você sempre ouviu que software iria comer o mundo, né? Software will eat the world. Mas a gente nunca sabia como. Cara, se só É. 0,02% dos usuários de computador sabem programar, imagina quando 100% deles souberem, sabe? A gente, de fato, não consegue nem conceber, nem imaginar, nem mensurar, e eu nem vou cometer o erro de tentar conceber o que é que isso vai trazer de desenvolvimento para a gente de alguma maneira. É impossível, é intangível. É impossível de imaginar 100% das pessoas sabendo programar, 100% dos usuários de computador sabendo programar. O poder disso é absurdo e vai muito de encontro para quem está por dentro e tudo mais, de todo esse hype. A maneira como a web vem se distribuindo e tende a se distribuir peer-to-peer, sabe? Cada um programando suas próprias regras e tudo mais. E a gente vê um mundo onde você vai abrir um contato na agenda do seu telefone e não vai ter ali só um telefone e um e-mail, vai ter um app, sabe? Todo mundo pode escalar a sua existência através de software, simples assim. Então, o meu app vai ter lá marcar uma reunião e tudo mais. E o app de um cara que é um motorista vai ter pedir uma corrida. E não existe uma empresa no meio disso, existe software. Todo mundo com acesso ao software, todo mundo podendo se escalar, todo mundo podendo existir em escala, fazer negócio em escala, sabe? É um absurdo que seja mais barato pegar produtos e vender de porta em porta do que colocar um e-commerce no ar. E eu não vou dormir enquanto isso for verdade. Eu vou repetir Muito isso bom. também muitas vezes. Muito bom, muito bom. A gente está chegando no final do papo, queria abrir aqui agora para considerações finais que vocês tenham e duas perguntas. Se eu quiser trabalhar na Data 2 e na Gestor, o que eu faço? E se eu quiser contratar a Data 2 e a Gestor, o que eu faço? Cara, escreve para Gui, de Guilherme, @data2.app. Para você trabalhar no Data 2, e existem vários formatos de contratação que a gente está trabalhando agora no começo para ter todos os tipos de colaboração, basta você ser um pouco inexperiente em software, em tecnologia, e você vai poder ajudar a gente muito mais do que se você fosse muito fodão. Desculpa pela palavra, mas é assim que a gente se fala. E considerações finais. Eu acho que eu posso dizer isso com toda certeza e muita segurança. Assim. Se você tem um time de tecnologia, isso vale muito para você. Se você está no mercado de tecnologia, um programador e está se desenvolvendo, isso vale você refletir isso todos os dias. Mas se você tem um time, talvez que seja a sua obrigação. Problemas que hoje já é possível resolver com no-code devem ser resolvidos de alguma forma com no-code. Ah, e é seguro afirmar isso, porque a gente sabe o custo de uma hora de desenvolvimento de software nos meios tradicionais. Está muito caro, está muito concorrido. Não subutilize o tempo das suas pessoas, cara. Então, de fato, olhe tudo que você poderia estar fazendo com no-code, porque talvez que daqui 10 anos parece que você olha para o seu time e tem pessoas muito sênior programando e-mail marketing, sabe? São coisas que talvez daqui a alguns anos a gente olha e fala, nossa, eu parei 20 pessoas para construir aquele produto assim, e eram os melhores que eu tinha, sabe? Eles poderiam ter mudado essa empresa, mas a gente estava ali fazendo uma POC. Então, pensa muito nisso, isso é extremamente estratégico e vai ser diferencial competitivo
com toda a certeza mesmo. A sua empresa não vai conseguir se adaptar às mudanças de mercado e se manter relevante desenvolvendo software pelos meios tradicionais. Não vai dar tempo. É impossível mesmo. Então, comece a ver o que você poderia estar fazendo com no-code. E se você não acredita em mim, principalmente se você é programador e tal, e acha, esse negócio de no-code não é nada, pelo menos ouça esse conselho. Foque em coisas que a minha mãe não sabe descrever. Porque minha mãe não sabe falar de Big Data, minha mãe não sabe falar sobre Machine Learning, minha mãe não sabe falar sobre hardware, sobre programação de microcontroladores, entende? Essas são as coisas onde a gente ainda vai continuar escrevendo código para se diferenciar e para se manter relevante, certo? Muito bom. Então escreve para guia@data2.app, guia@data2.app. O Capelas botou aqui no Q&A, no chat, o e-mail para facilitar para a turma. Fiquem à vontade, gente. E a gente pode agendar demos, tá? Então, se você tem muita curiosidade do que tudo isso que a gente falou, cara, talvez ver seja o melhor. Isso vale tanto para o Data 2 quanto para a Jasper. Vocês precisam ver isso funcionando, gente. Mesmo, para entender tudo isso, tem que ver. Bruno. Por favor. Tanto para cliente ou quem quiser trabalhar com a gente, é bruno@jester.com. Né? Já fala gestor, ele nem fala gestor mais. Vai, cara, puta, vai de todo lado aqui. Eu vou cada e quando tem um qualquer em português, outro em inglês, outro em português, já fica tudo misturado. E eu acho que a mensagem final é assim, cara, você como um profissional, é uma coisa que eu sempre peço para o pessoal medir de certa forma, independente se você é um programador ou não, mas acho que especialmente se você não é, cara, quanto tempo do seu dia você está parando para atualizar a planilha, para corrigir erro no Kanbanzinho, não sei o quê. Cara, se a tua hora não vale, né, uns 20 reais ali, que seja uma coisa assim, você tem que saber fazer essa conta para que assim você foque naquilo que importa. Então, se você está criando muito, você está com muita planilha para gerenciar a tua operação, você está com muito aplicativo ao mesmo tempo, isso você sabe que vai dar algum problema em algum momento, ou se não está conseguindo fazer aquilo da forma automática que você gostaria, fala com a gente vai ajudar aí, explicar como funciona, qual é a maneira de pensar nesse problema, como escalar isso aí, como resolver. Então, acho que o no-code está aí para deixar você mais e mais produtivo, né? Não só você, mas a empresa como um todo. Então, é uma oportunidade para que você que está aí numa startup, você se destaque, né? Porque, por mais óbvia que pareça ser a oportunidade de no-code, tem pouca gente fazendo, né? Tipo, utilizando no dia a dia. Então, se você é o cara que vai lá e faz o óbvio e, tipo, se destaca, né? Uma mega oportunidade aí. Então, tá aí também o e-mail, é fácil, bruno@jester.com. Qualquer dúvida também, ou quiser conversar com a gente, trabalhar com a gente conversa um pouco mais aí. De bola. Pessoal, super obrigado, aprendi pra caramba hoje. E, enfim, fica o convite aí para todo mundo para entrar em contato. E é isso. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Bruno. Bom resto de semana. E é isso aí. Muito obrigado, pessoas. Tchau, tchau. Até mais. Abraço.